É possível que contratado temporário pela administração passe a ocupar cargo ou emprego efetivo? Veja a resposta para essa questão no podcast Grifão de hoje. Grifão Brasil apresenta Podcast Grifão. O podcast Grifão de hoje é um podcast especial. Nós vamos responder a um questionamento enviado por um dos nossos internautas. A questão, em suma, pergunta se um contratado temporário pela administração pode vir a ocupar um cargo ou emprego público efetivo se já desempenha, na condição de contratado temporário, atribuições que são inerentes a esse cargo ou emprego público efetivo. A resposta é negativa, isso não pode ocorrer. E mais do que uma resposta negativa, essa pergunta traz uma situação preocupante para a administração pública e para os gestores públicos envolvidos. Raramente isso pode resultar em um prejuízo ao contratado, mas pode resultar na configuração de improbidade administrativa por parte da autoridade nomeante, caso fique comprovado que essa autoridade nomeante atuou com dolo, desviando o contratado temporário das suas atribuições para que desempenhasse uma atribuição própria de um cargo ou emprego público efetivo. Vou ser mais preciso e explicar para vocês quais são as normas constitucionais que regulamentam, que disciplinam a atuação da administração pública que podem vir a ser violadas nessa situação retratada. A primeira delas é a diferença entre o cargo e emprego público efetivo com a contratação de agentes temporários. O artigo 37, inciso 2º da Constituição Federal, estabelece como regra geral que o provimento de cargos e empregos públicos efetivos deve ocorrer mediante concurso público de provas ou provas e títulos. Isso porque o contratado temporário não pode, em hipótese alguma, ser equiparado ao servidor público efetivo ou empregado público efetivo. O empregado ou servidor desempenha uma atribuição rotineira, cotidiana, uma atividade ordinária na administração pública, algo que já é esperado e que vai ocorrer de modo repetitivo. E por isso ele vai ter um vínculo permanente com a administração pública. Daí a exigência do concurso público para que se escolha de modo democrático aquele que tem maiores condições de desempenhar essa atividade com eficiência, com presteza e com aptidão para atender o interesse público. Diferentemente é a situação do contratado temporário, que não se submete a um concurso público, mas a um processo seletivo simplificado. Esse processo seletivo simplificado, como o próprio nome já sugere, não deve ter a complexidade de um concurso público, porque o contratado temporário ele não vai ter um vínculo permanente com a administração pública. Ele vai desempenhar as suas atividades por um prazo determinado, conforme determina o artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal. E esse contratado temporário, que vai desempenhar as suas atribuições por tempo determinado, somente poderá ser admitido pelo poder público se verificada uma situação de excepcionalidade no atendimento ao interesse público, alguma situação imprevisível, alguma situação excepcional, alguma situação que foge da normalidade, vai justificar administrativamente a realização desse processo seletivo simplificado e a contratação por um período certo do contratado temporário. Não existe a possibilidade jurídica, portanto, de desfigurar os dois institutos jurídicos aqui mencionados, quais sejam a contratação temporária do agente que vai atender o interesse público excepcional por um prazo determinado e, portanto, não se submete a um concurso público, com o instituto do cargo ou emprego público efetivo, que vai ser admitido na administração pública, via de regra, por concurso público, ressalvados os casos de cargos em comissão de livre nomeação e exoneração, para desempenhar por modo determinado e, na verdade, permanente as suas atribuições. Não há, portanto, a possibilidade de, em virtude de uma ilegalidade, de um ato que mostra um desvirtuamento por parte da administração pública, desse contratado temporário pleitear judicialmente a transformação de sua condição precária, provisória, de agente público por tempo determinado em um agente público permanente, que vai integrar os quadros da administração de modo definitivo, ocupando um cargo ou emprego público. Como eu já disse, a situação é uma situação que pode, inclusive, configurar improbidade administrativa, segundo a jurisprudência da STJ, se o gestor público que utilizou o contrato temporário com desvio de finalidade tem atuado com dolo ou culpa.
Gostou do podcast Grifon de hoje? Nós da Grifon agradecemos sempre a sua participação, o seu engajamento em nossas redes sociais. E eu lembro que o podcast Grifon está disponível em todas as plataformas digitais. É gratuito, o acesso é livre e basta você notificar o sininho que aparece aí na sua tela para receber de forma imediata e gratuita nossas atualizações. Elas são semanais e desse modo você vai ter acesso integral às principais notícias da administração pública brasileira no que diz respeito às novidades jurídicas, jurisprudenciais e inovações da gestão pública. Você acompanhou Podcast Grifon.